Conversa ao pé do ouvido com uma pitada de papo furado. Que horas? Fim de tarde, às 6. Sem contar o podcast, que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Afinal, o balaio é nosso, palhocense. E é um programa exclusivo aqui, da Rádio PH, a rádio que toca palhoça. A rádio que toca palhoça. A rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dá Uma Segurada. E hoje promete, viu? Nós vamos falar sobre segurança pública, da investigação à prevenção ao roubo de cargas. Então, transportadores, donos de carga que estão nos aguardando, hoje o papo vai ser muito bacana. O podcast Dá Uma Segurada tem como objetivo falar de uma forma simples e fácil sobre seguro. Aquele seguro que você contratou ou que você deveria contratar para que você entenda exatamente o que você tem direito num eventual sinistro, como que você procede e até mesmo quando você não tem direito, tá bom? E é o seguinte, quero falar para você que nós estamos em todas as plataformas. A gente tem aplicativo para Android, aplicativo para iOS, estamos no site da Rádio PH, Spotify da Rádio PH, Deezer, SoundCloud, Rádio PH, YouTube, Instagram, Facebook. E se você não nos achar em nenhum desses, você ainda pode ir no site do Palhocense e vai poder acessar os nossos podcasts. A gente fala sobre segurança pública, da investigação à prevenção ao roubo de cargas, e o meu convidado é Osnei Valdir de Oliveira. Ele que é delegado da Polícia Civil, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Seja muito bem-vindo, Osnei. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje para bater esse papo. Boa tarde, obrigado pelo convite, Maria Fernanda. Pera, gente, que é ao vivo e eu esqueci de liberar o microfone. Agora sim, bora. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham. E agradecer o convite para poder trazer um pouco do trabalho que é feito pela Polícia Civil e também orientar o setor que já sofreu bastante. Ainda ocorre algum sinistro aqui no estado, mas ao decorrer aí da nossa conversa, iremos mostrar que houve uma redução bastante significativa, fruto do trabalho da investigação. Aí pretendemos continuar com esse trabalho, sempre contando com a colaboração da comunidade, do próprio setor de transportes, que é o afetado, mas, como eu sempre falo, o roubo de carga, o furto de carga, ele não atinge somente o transportador, ele atinge quem está na ponta. O consumidor acaba pagando esta conta também quando há um volume muito grande de crimes, o custo do transporte ele fica mais elevado, esse valor ele é diluído para todos os consumidores, né? Então, é o efeito dominó, né? É o efeito dominó. Nosso objetivo é tornar esse setor cada vez mais tranquilo, um setor bastante pujante, é muito importante para a economia do nosso estado, e então trabalhamos nesse sentido. Perfeito. Antes de nós começarmos o nosso papo, eu quero falar dos meus patrocinadores. Então a gente começa falando de Via Gold Assessoria em Seguros. Mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. E o propósito da Via Gold Assessoria em Seguros consiste em transformar a vida do corretor de seguros através da assessoria completa na comercialização, atendimento, desenvolvimento e educação em seguros de transporte de cargas, blindando a carteira do corretor e trazendo soluções completas para o corretor e seus clientes. Alinhando processos, sistemas e condições diferenciadas junto às melhores seguradoras do mercado do segmento. Via Gold, assessoria em seguros. E a gente fala também de Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica com aquilo que você está usando. E o pessoal da Bless Boutique, eles pensam muito nesse assunto, tem como propósito o ramo de aos nossos clientes elegância, qualidade, trazendo os looks contemporâneos que se destacam no mercado. Olha só, delegado Osnei, já que a gente vai falar sobre roubo de carga, então eu tenho um quadro
que eu falo muito sobre descomplicando segurança. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a apólice de roubo de carga e gerenciamento de risco. Então, vamos de descomplicando segurança. Quando a gente fala da apólice da RCF-DC, responsabilidade civil facultativa por desaparecimento de carga. Então, é importante explicar que, quando você escutar, precisa contratar a apólice RC-TRC, é a apólice de acidente. A RCF-DC é a apólice de roubo. E muito importante, quando tu for contratar esta apólice de roubo, lembra que para ter cobertura no seguro, precisa assumir caminhão, motorista, a carga inteira para que a seguradora entenda que houve um roubo de carga. Então, quando acontece assim, tô estacionado, abriu lá a porta, roubou, por exemplo, um pallet, se não sumiu toda a carga, se não sumiu o caminhão, se não sumiu o motorista, para a seguradora, não tem cobertura esse sinistro. Tá ok? Bora começar, Osney? Vamos lá. Bem, só contextualizar, né? A nossa delegacia ela foi criada no início de 2018. Antes de eu te interromper, eu queria que você contasse um pouquinho do delegado Osney, da tua trajetória profissional. Conta pra gente um pouquinho, porque eu acho super importante que as pessoas entendam toda a bagagem que tu tem. Já estou na segurança pública, completar 26 anos agora, final do ano, né? Então já passei por algumas delegacias diversas, sempre trabalhei em especializadas, tanto na DIC quanto na DEIC. Segunda vez que eu estou trabalhando na DEIC, trabalhei basicamente nas cidades da região de Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis e Joinville. Foi as áreas que eu atuei durante a minha carreira, né? E desde 2018 eu assumi essa função na Delegacia de Furto e Roubo de Cargas como delegado titular. Ela tinha recém-criado, fazia cerca de 1 mês, 2 meses, e devido justamente à necessidade, essa carência, obviamente que a Polícia Civil ela investigava os crimes de roubo de carga, mas cada qual de maneira descentralizada. Então, visando ter essa capilaridade nas informações e nas investigações e, consequentemente, um resultado mais efetivo também, porque o nosso objetivo sempre olhando de uma forma macro, já que a maioria desses crimes eles são praticados por organizações criminosas. É uma investigação complexa quando você começa a trabalhar com roubo de cargas. Não é simplesmente alguém que foi lá e roubou uma carga de maneira aleatória, como se rouba um comércio. Então, nós temos organizações criminosas bem estruturadas, com questões logísticas, financeiras, suporte muitas vezes jurídico. Imaginamos que são cargas variam aí de 20, 30 toneladas, volumes grandes, então precisa ter uma logística, precisa ter locação de galpões, quase que a totalidade com o uso de documento falso, que já é um outro crime que está incorrendo, toda a cadeia de receptadores também. Então, nós vemos isso de uma forma muito clara hoje na investigação. Empresas noteiras, que são empresas constituídas com a única finalidade de emitir nota fiscal e possibilitar a circulação de mercadoria roubada, evitando que essas mercadorias sejam apreendidas durante o transporte dela, ainda que já... Uma possível fiscalização. Eles conseguem ludibriar, ou pelo menos buscar ludibriar com a utilização de documentos falsos, que são de empresas criadas ou constituídas justamente para esse fim. Então, percebemos que as investigações elas são bastante complexas, demandam uma equipe bastante especializada, com conhecimento específico, uma metodologia específica, nós fomos desenvolvendo. Aproveito para mandar um abraço para toda a minha equipe que trabalha arduamente, diuturnamente, buscando minimizar esse mal que nos afeta. Então, e temos alguns pilares, não somente atacar os ladrões ou os subtradores propriamente dito, mas também buscar responsabilizar criminalmente essas pessoas responsáveis pela emissão de documentos falsos, os receptadores, a receptação no crime patrimonial, ele é uma mola propulsora, é ele que incentiva, é ele que faz com que esse crime ele tenha um aumento, porque essas pessoas buscam a aquisição desses produtos preço muito abaixo do de mercado. Isso afeta a economia do Estado, afeta o cidadão de bem que tem lá seu comércio ou sua empresa e que recolhe os tributos, paga o preço justo, paga pelo transporte, e aí o receptador faz uma aquisição por um valor muito abaixo do mercado, consequentemente, ele vai ter uma vantagem na concorrência, prejudicando aquele que está contribuindo, que está recolhendo seus tributos. Isso afeta o Estado, porque o Estado não recolhe tributos, acaba não investindo na segurança, na saúde, na educação. Então, é um efeito cascata. Os malefícios que o roubo de carga traz para a sociedade como um todo é muito grande. Tu tem hoje uma noção em reais de quanto de carga
roubado no ano de 2021, ou até agora, no ano de 2022, você tem? Porque, por exemplo, assim, a gente tem acesso a alguns números, mas são aqueles números que as seguradoras nos passam. E eu sou capaz de jogar contigo que, assim, é maior que isso. Acaba tendo subnotificação muitas vezes, né? Recentemente saiu de 2021, foi 1 bilhão a nível de país, né? Um valor bastante expressivo. Então, nós tem uma mancha criminal, inclusive, isso a nível nacional também, onde há uma concentração bastante grande na região sudeste. A região sul, ela representa um número bem menor, cerca de 8,7% dos furtos e roubos ocorridos a nível nacional ocorre aqui no sul do país, né, considerando os 3 estados do sul. É isso, eu ia te perguntar. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá. Então, mas Santa Catarina, nos estados do sul, é o que tem menor índice de furtos e roubos de cargas. Só para exemplificar, nós tivemos os números, nós tivemos em 2016 635 entre furtos e roubos de cargas. Em 2017 foram 502. Aí, em 2018, já com a criação da delegacia, foi 168. 2019 caiu para 60, 2020 50 e ano passado 54. Esse primeiro semestre nós tivemos 42, já devido a uma outra característica que daqui a pouco eu vou abordar também. Tá. Mas ainda são números, quando se comparado a nível nacional ou com os demais estados, são bastante baixos, né? E isso é fruto do quê? De um trabalho específico, de um trabalho concentrado nessas organizações criminosas. Um trabalho mais incisivo. Incisivo, uma repressão qualificada, né? Porque prender por prender não vai trazer um resultado. Nós temos que ter uma repressão qualificada. Não somente de produzir uma boa prova, possibilitando que o judiciário mantenha esses infratores segregados do convívio social, mas também buscando descapitalizar. Um dos pilares da Polícia Civil hoje é trabalhar na descapitalização da estrutura criminosa. Da mesma forma que o serviço, a atividade ilícita, ela depende de valores, de questão financeira para sobreviver, o crime segue a mesma lógica de mercado. Né? Então, se você consegue descapitalizar, retirar o patrimônio desses infratores que são auferidos com os crimes, isso representa muito nesse combate qualificado, nesse enfrentamento qualificado, e aí sim traz relação com o tema do debate, que é a investigação, consequentemente, ela produz prevenção. Sim. Porque você retira aquele subtrador, aquele infrator, aquele ladrão contumaz, você retira ele de circulação, consequentemente vai cair os números. E os números não mentem, estão aqui para demonstrar que esse trabalho de investigação, ele também surte um efeito, um resultado na prevenção. Deixa eu te perguntar uma coisa, delegado Osnei. Quando a gente fala em investigação, eu já escutei algumas vezes de alguns transportadores assim. E a gente, porque precisa, para fazer toda a parte de regulação do sinistro, registrar o boletim de ocorrência. Então, quando acontece o roubo de carga, a primeira coisa que a pessoa faz avisou a seguradora, mas também liga para a polícia e aciona a polícia. Eu já escutei de alguns transportadores a seguinte frase: não adianta chamar a polícia porque eles não fazem nada. E a gente sabe que não é verdade, porque assim, é uma quantidade significativa de roubos, né? E eu queria que você contasse pra gente, assim, quando um transportador tem esta sensação, exatamente como que funciona o trabalho da delegacia, o trabalho da Polícia Civil, quando acontece um roubo de carga. Bem, a primeira providência que ele tem que adotar, obviamente, dentre as primeiras, pelo menos, é fazer o boletim de ocorrência. A Polícia Civil, ela trabalha após o registro, né? O nosso trabalho, obviamente, nós podemos deflagrar uma investigação de ofício, tomando conhecimento por outros meios, mas, de regra, através do boletim de ocorrência. É a maneira formal que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa vai tomar ciência desse crime e, consequentemente, fazer a investigação. Obviamente que, por vezes, as pessoas querem um resultado bastante rápido. Eu acho que é na hora, né? Aconteceu o roubo, vocês vão sair com as viaturas correndo todo mundo atrás. Exatamente. E isso se confunde entre recuperar carga e investigação de combate ao roubo de carga. O fato de você recuperar uma carga, obviamente que se conseguir, perfeito. Acaba minimizando o prejuízo, seja da seguradora, seja da vítima, mas o nosso objetivo principal é esclarecer. A Polícia Civil, ela trabalha para quê? Se tem um crime, ela tem que estabelecer, primeiro, materialidade, circunstância em que esse crime foi praticado e autoria, que é identificar quem praticou esse crime.
É isso que vai dar resultado. Eu simplesmente recuperar uma carga e aquele ladrão, aquela pessoa que praticou roubando. o furto, continuar furtando, obviamente que no dia seguinte ela vai se estruturar novamente para furtar. Ela vai corrigir os erros que ela cometeu. Ela vai buscar Claro. uma outra carga, sem dúvida, Sim. porque há na ponta um receptador, há uma demanda, há um Entendi. pedido nesse sentido. Entendi. Então, o nosso trabalho é exatamente esse. A nossa metodologia ela é diferenciada. Não vai ocorrer um roubo, o cidadão não vai ver 10 viaturas nossas circulando, porque isso não vai trazer efeito. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a investigação ela demonstra isso, de forma muito clara, a participação do motorista. Quase que a totalidade dos crimes noticiados como roubo a participação do motorista. E só para diferenciar para o público que nos acompanha, diferença furto e roubo. O roubo é aquele em que há uma violência física ou psicológica contra a pessoa. Seja com emprego de arma, de fogo, uma arma imprópria, enfim, ou mesmo sem arma, mas que haja uma violência física contra a pessoa. E o furto é aquele que ocorre às escondidas. Um caminhão que está estacionado num posto, alguém chegou lá, michou, subtraiu o caminhão e não teve contato com a vítima. Esse não tem cobertura de seguro, tá, gente? A grosso modo seria essa seria a diferenciação entre furto e roubo. E nós percebemos que a maioria daquilo que é noticiado como roubo, daquele motorista que foi abordado por um carro preto, colocado no porta-malas ou no banco de trás, com uma toalha na cabeça, levado para um quartinho escuro, ficou um dia e foi libertado muitas vezes ao lado do próprio caminhão. Essa versão ela é mentirosa. E por que eu digo que isso ela na maioria das vezes? Que ela é falaciosa, ela é mentirosa? Porque a investigação demonstra isso. Nosso trabalho de investigação demonstra isso de forma muito clara. Então, o trabalho nosso é justamente esse. Se eu simplesmente colocar 10 viaturas circulando, eu não vou achar nada, porque aquela informação de local onde ocorreu, carro que supostamente foi utilizado, número de assaltantes, aquilo nada condiz com a realidade. Eu vou estar procurando algo que não existe. E até porque eles são rápidos, né? Assim, por exemplo, eu tenho um histórico no Paraná, te falei, né? Eu fiquei 11 anos morando lá. E quando acontece o roubo de carga, é incrível porque eles conseguem direcionar a carreta para o lugar que eles querem, eles têm um barracão, rapidamente eles já escondem, eles conseguem achar o rastreador mais rápido do que, às vezes, a própria empresa de rastreador, eles são muito bons nisso. Inclusive, eu digo que se os bandidos, vou colocar assim, eles fizessem isso para achar a cura do câncer, a cura do HIV, cara, nós não tinha doença mais. É aquilo que eu mencionei no início, né? São organizações criminosas. Há uma estrutura logística. Sim. Há profissionais que vão para o lado do crime. Eletricistas, principalmente, que é um profissional fundamental para quadrilhas, porque ele vai localizar o rastreador, ele vai usar equipamentos. É a utilização de jammer, muito comum, que é o bloqueador de sinal. É um equipamento caro, um equipamento mais caro que uma arma de fogo. E essas organizações criminosas conseguem adquirir esses equipamentos para quê? Para tornar seguro. Todo aquele aparato que o transportador empregou visando coibir ou pelo menos minimizar o risco, ele vai ser neutralizado com a ação dessas pessoas. Entendi. E a investigação, obviamente, ela busca isso tudo. É como eu falei, nós não focamos somente naquele que foi lá e fez a subtração. Nosso foco é em toda a estrutura criminosa. E isso é que dá resultado. É isso que traz uma efetividade e faz com que tenha redução, faz com que tenhamos condenações bastante elevadas. Consequentemente, esse criminoso vai ficar um bom tempo afastado do convívio social, retirando o dinheiro dele para evitar que ele compre equipamento, que ele contrate um eletricista, que ele contrate um bom advogado. Esse é o nosso trabalho. Essa é a visão da Polícia Civil e reputamos isso que é uma repressão qualificada. Entendi. Em média, quanto tempo leva uma investigação? É relativo, né? Nós temos investigações... Uma ideia, assim. Hoje nós temos o tempo-resposta entre o início da investigação e a deflagração em média de 3 meses, no geral. Obviamente nós temos investigações mais prolongadas, a depender da complexidade, e outras que conseguem concluir mais rápido. Uma realidade nossa hoje de Estado, nós tivemos, como teve muitas pessoas, muitos envolvidos nessa modalidade criminosa presos e estão presos, percebemos que está vindo infratores de fora, de outros estados. Estão migrando. Estão migrando. Nós fizemos prisões recentemente em Louisiana, em Goiânia, Natal, Rio Grande do Norte. Temos outras prisões aí em outros estados da federação. Então, isso é um complicador. Isso demanda deslocamento de equipes, demanda gasto, demanda
tempo, é uma Às série vezes, de fatores. recurso que o Estado não tem, a ação criminosa eles têm, né? A organização criminosa tem. E o Estado vai ter que se adequar a essa realidade. Isso implica no tempo-resposta, na conclusão de uma investigação. Imaginarmos que um deslocamento para esses locais que eu mencionei, ele demanda tempo, ele demanda um planejamento, né? Ele demanda mais policiais. Então, uma série de fatores que contribuem. Mas hoje nós acompanhamos essa média, é uma média de 3 meses para a conclusão do inquérito e com a prisão daquele que praticou o crime. Né? A gente falou sobre boletim de ocorrência e às vezes eu percebo quando o transportador, quando o motorista, né, que às vezes ele não está envolvido no caso do roubo de carga, quando vai acontecer o preenchimento do boletim de ocorrência, e é uma das coisas que eu falo muito sobre isso, quanto mais completo o boletim de ocorrência estiver, mais você contribui para o trabalho da polícia. Estou errada nisso que eu falo? As pessoas deveriam colocar cada vez mais detalhes e informações nesse boletim de ocorrência? Te ajuda isso? Sem dúvida. Quanto maior o número de informações, e informações fidedignas também, precisas, isso nos dá maior celeridade. Isso representa o quê? Uma investigação sendo concluída em menor tempo, com maior eficácia. Até porque eu consigo, por vezes, se tem uma informação precisa, requisitar perícias. A própria localização, por vezes, não está bem definida, não se consegue obter uma imagem, já transcorreu o prazo, já subscreveu essa imagem, já não consigo mais. Uma série de fatores. Então, quanto maior o número de informações e mais precisa, com certeza isso reflete na investigação. Nós vamos lançar em breve aí uma nova plataforma, um novo serviço da Polícia Civil, e que vai facilitar bastante a comunicação da sociedade com a Polícia Civil, e trazendo essas informações de maneira mais detalhada. Então, hoje, inclusive, tive uma reunião agora no período da tarde, acertando os últimos detalhes para o lançamento dessa ferramenta que vai nos auxiliar bastante, e também o setor de transportes. Legal. A gente pode falar mais sobre a ferramenta ainda? Por enquanto, ainda não. Tá, então tá bom. Depois eu trago ele aqui, gente. A gente vai falar sobre a ferramenta. Olha só, nós falamos sobre anuência do motorista. E a gente sabe que os bons pagam pelos maus. Sim, né? Infelizmente. Existem mais maus do que bons? Como é que a gente tá? Eu brinco muito sobre isso, né? Porque quando eu era guria, a gente falava sobre eu sou do bem ou eu sou do mal, né? Então, como que a gente consegue hoje, com esses motoristas, com essa anuência do motorista? Você comentou alguma coisa sobre dependência química também. O que tu percebe hoje? O que vocês percebem, você e a tua equipe? Sem dúvida que a maioria esmagadora são trabalhadores, né? Então, eu sempre costumo dizer que esses que nós prendemos não são motoristas, são criminosos travestidos de motorista, né? Então, nós temos maus profissionais em todas as profissões. E se considerarmos o volume que nós temos diariamente circulando de cargas, de mercadorias, né, os números, aqueles que vão para o lado do crime, que praticam algum crime, é um número bastante pequeno. Obviamente que isso acaba se destacando. Né? Como eles são organizados também, eles são assertivos. E destaca por quê? Porque você faz uma prisão de alguns motoristas, de alguns envolvidos no setor de transportes, e isso acaba vindo à tona com mais evidência do que aquele cidadão que trabalha 30, 40 anos e que sempre trabalhou corretamente. Né? Então, hoje nós percebemos, é um número pequeno, mas é um número pequeno que incomoda. Sim. Então, nós fizemos uma prisão mês de maio, início de maio, salvo engano, ali em Curitiba, na Grande Curitiba, que não deu 13 dias, 12 a 13 dias, esse motorista ou esse criminoso tinha praticado 6 furtos de carga. Um aqui no estado e os outros em outros estados que nós identificamos. Furto ou roubo? Furto. Esse ele conseguia fazer os carregamentos e simplesmente entregava para os demais integrantes da quadrilha a mercadoria e já ia fazer um outro carregamento. Sequer boletim de ocorrência ele fazia para não registrar. Simplesmente o objetivo dele era retirar essas cargas e subtrair. Mas aí quando tu fala em furto é o quê? Um pallet? Ele estacionava alguma coisa do lado? Não. Ele era contratado para fazer o carregamento. Ele carregava 20, 30 toneladas de fertilizantes, simplesmente retirava do armazém ou do porto e entregava para outro integrante da quadrilha que já ia para o receptador. Né? E isso ele fez durante esses dias e fez 6 cargas, né? Subtraiu 6 cargas. Isso deu um prejuízo de mais de R$1 milhão. Né? Quando tu fala em subtrair,
toda a carga ele sumia? Ou alguma, assim, porque eu já tive alguns casos em que eu não sei se eu posso chamar de apropriação indébita, que ele pegava metade da carga, fertilizante, metade da carga, daí ele ia lá e colocava um outro produto junto ali, modificava aquela carga. E aí, quando chegava no dono da carga, não sei quanto tempo depois eles iam fazer testes e identificavam que a carga tinha sido adulterada. Continua sendo um furto, né? Porque ele subtraiu a parte da carga também. Nós tivemos casos dessa natureza aqui no estado, produtos fertilizantes também que eram vendidos principalmente para Mato Grosso do Sul, e era identificado que aquele material ele foi parte corrompida e substituída quando acompanhando o produtor lá, o agricultor, acompanhava o crescimento da plantação, porque estava disforme, estava desigual. E se ele usava o mesmo nutriente, o mesmo fertilizante, com a mesma quantidade, não poderia ocorrer aquilo. E aí, durante a investigação, foi identificado que ocorria essa substituição, tanto material de varredura, quanto material que não era nem sequer fertilizante. Somente passava um corante e misturava para dar um volume. Botava uma sujeira lá. Para dar o volume da carga que inicialmente teria sido adquirida, né? Então, também continua sendo furto, né? Mas hoje a modalidade que nós observamos é basicamente essa, né? São motoristas cooptados por essas quadrilhas, ou por essas organizações criminosas, que de regra não atuam no setor de transportes, mas que por algum motivo são habilitados na categoria E, têm condições de fazer os carregamentos, e eles fazem diversos furtos sequenciais, né, num período de espaço bastante curto, até as seguradoras verificarem que ele tem essa incidência de subtração de cargas, ele conseguiu fazer essas subtrações. Como exemplo também das placas solares, que nós tivemos também um crescimento recente e observamos a mesma modalidade. Olha só, nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre gerenciamento de risco, aplicativo para buscar frete, dicas para identificar um possível golpe e se a análise de cadastro, consulta e motorista fere a LGPD. Já voltamos. Agora na PH, Minuto CDL. Defesa do lojista. Você percebeu que as feirinhas itinerantes, aquelas chamadas feiras do Brás, não se instalaram mais em nossa cidade? Pois é, isso é o resultado de uma mobilização da CDL de Palhoça junto à Câmara de Vereadores para a criação de uma lei que regulamenta a instalação dessas feiras na cidade. Elas chegavam, não empregavam ninguém do município, não deixavam nenhum imposto para a cidade e ainda levavam todo o dinheiro dos munícipes, normalmente próximo às datas comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade. Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site, cdlpalhoça.org.br. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Voltamos com essa trilha linda que eu amo. E é o seguinte, estou aqui com o delegado Osney e nós estamos falando sobre
Roubo de carga. Cara, e eu adoro esse tema, tá, Osnei? Assim, eu acho que é um tema que a gente precisa falar sim. A gente precisa informar cada vez mais o setor de transporte. As pessoas que são corretas, que são honestas, que trabalham arduamente. E eu escuto muito os meus transportadores e as minhas transportadoras essa reclamação. Bah, Maria, é tão difícil, né, a gente fazer tudo certinho, a gente paga imposto, a gente corre atrás, a gente tenta andar sempre na linha. E aí eu já escutei assim, vem um infeliz, rouba minha carga e às vezes, dependendo da situação, não tem seguro e aí arca com um prejuízo de 200, 300 mil reais. É muito triste, né, Osnei? Sem dúvida. A tendência, principalmente agora, as cargas são cada vez mais caras, né? Tivemos caso aí de cargas de valor superior a R$1 milhão. Sim. Então, conheço casos aqui do estado que faliu a empresa porque teve que fazer o ressarcimento de valor bastante elevado. E percebemos que a Polícia Civil precisa trabalhar nisso e vem trabalhando nisso justamente para trazer essa segurança para aquele transportador ou para aquele empresário, aquele empreendedor que trabalha corretamente, arduamente, né? Todos nós sabemos da dificuldade, assim como nós temos a nossa dificuldade no nosso trabalho, no dia a dia, né? São N situações que volume de trabalho, deficiência de efetivo e tudo mais, mas buscamos superar tudo isso para quê? Para que possamos possibilitar ou propiciar à sociedade, ao transportador, essa condição para que possa trabalhar tranquilamente. E lembrando aquilo que eu falei lá no início, que afeta a sociedade como um todo. Imaginamos que uma carga de medicamentos, às vezes uma vacina rara que está sendo transportada, por vezes esse material é roubado ou furtado, e isso acaba muitas vezes até sendo descartado posteriormente, às vezes não conseguiu ou não manteve numa temperatura adequada, o prejuízo que traz para o cidadão lá na ponta que está precisando. É absurdo, né? É absurdo. Isso afeta a cadeia produtiva também, principalmente agora nesse período nós tivemos de pandemia, houve uma escassez de alguns produtos, principalmente os produtos importados, e subtração de carga, como nós tivemos aqui no estado, felizmente conseguimos recuperar em pouco mais de um mês, com a prisão dos autores e recuperação da carga, a empresa simplesmente ficou sem matéria-prima para poder trabalhar. Isso significa o cidadão lá na ponta que está sendo dispensado do emprego porque não há matéria-prima para que aquela empresa possa trabalhar. Então, e por isso nós temos esse foco, um trabalho bastante incisivo e buscando sempre confrontar e enfrentar essa criminalidade de maneira bastante efetiva. Olha, eu quero te falar que eu fico muito, muito feliz te ouvindo falar assim. E em nome de todos os transportadores e as transportadoras que eu atendo, eu queria te agradecer a toda a equipe da Polícia Civil e a esse trabalho que vocês vêm fazendo, porque pra gente é importante saber que vocês estão junto com a gente. Porque quando eu escuto o transportador e a transportadora, eles têm uma sensação de que eles estão sozinhos nessa batalha, porque ela é uma batalha difícil, né? A gente tá falando, às vezes, no Brasil, quase 70% dos transportadores, eles são formados do pequeno e do médio transportador. Então é aquele cara que ele começou com um caminhãozinho, aí ele teve um filho, ele colocou o filho na boleia do caminhão, ele foi crescendo, daqui a pouco ele tá com 2, 3 caminhões. Então assim, aquela transportadora é o sustento da família dele. E aí vem um criminoso, rouba uma carga que ele conseguiu a muito custo, que ele trabalha há anos naquela empresa, e aí a gente pode falar de vacina, de uma carga de 1 milhão, de um maquinário, alguma coisa assim. Acontece o roubo e leva a família toda à falência. Porque a gente não pode falar leva a transportadora, leva a família toda à falência. Então eu quero te agradecer em nome de todos os transportadores e transportadoras do Brasil pelo trabalho que vocês vêm fazendo e pela dedicação que eu percebo agora conversando contigo, que vocês vêm se dedicando muito para diminuir esse roubo de carga. Aproveitando o gancho, obrigado. E aproveitando o gancho, nós tivemos um roubo aqui em Palhoça, início da pandemia, e conseguimos identificar os autores, os assaltantes. Esse foi um roubo realmente, vítima mantida em cativeiro, né? Conseguimos prender, foram todos condenados. E aquela pessoa, aquele motorista, ele era o proprietário do caminhão financiado, que ele tinha recém-reformado, e esse cidadão, na audiência, ele chorou, ele sofreu muito, continua sofrendo porque
perdeu o ganha-pão dele. A forma dele sustentar a sua família era através do caminhão. Nós fizemos diversas diligências. A mesma quadrilha fez alguns outros roubos que foram identificados posteriormente. Alguns caminhões foram recuperados durante a investigação, mas o dele não conseguimos recuperar, porque eles clonavam esses caminhões e vendiam para outras quadrilhas. Né? Então, não conseguiu recuperar. No caso deles, não conseguiu recuperar o caminhão. Né? E então, se o reflexo que isso traz, o impacto que isso traz, ele desestrutura uma família por completo. Sim. Né? Esse cidadão, para ele poder se recuperar hoje, é extremamente difícil. Né? O abalo psicológico de ser mantido em cativeiro durante uma noite toda sob a mira de uma arma de fogo, e também o patrimônio dele, que era o meio de subsistência dele, foi levado. Né? Então, é muito triste essas histórias quando a gente se depara. Né? E isso tudo fica em bastidores. Né? As pessoas que estão de fora não acompanham esses dilemas que são nos levados todos os dias, né? E que nós acompanhamos e que é bastante triste. Por isso, o engajamento da equipe, da Polícia Civil, de trazer uma resposta o mais rápido possível e uma resposta eficiente. E aproveitando esse gancho, gente, nesse caso, por exemplo, que houve o roubo do caminhão, muito provavelmente da carga também, cabe sempre uma apólice de seguro. Então, você, transportador que está nos assistindo, cota esse seguro, cota o seguro da carga, cota o seguro do caminhão, porque quando você coloca no teu planejamento financeiro para você pagar a parcela desse seguro, a parcela do seguro de carga, sai muito mais em conta do que depois você ficar sem o caminhão e ainda sem o caminhão e sem a carga que você precisa pagar para o seu cliente. Vamos falar de aplicativos? Conta pra mim, que a gente sabe que essas organizações criminosas, elas encontraram mais um meio de entrar dentro das empresas, de conseguir cargas. Aplicativos para encontrar fretes. Acaba sendo também uma dor de cabeça tanto para o transportador, mas para a polícia também. Né? Por quê? Principalmente com o advento da pandemia, as comunicações via aplicativo, via informática no geral, eles ampliaram muito, né? Sim. E para as cargas principalmente. Então, nós temos algumas situações aí que são bem complicadas, são pessoas que acabam, ou a maioria acaba se utilizando dessas plataformas e, obviamente, os criminosos observaram que aquilo é uma forma de ele acompanhar, dele, por exemplo... Está no meio. Está no meio, ele acompanha qual a carga, qual o valor dessa carga, principalmente nessa modalidade onde eles subtraem a carga e não sequer fazem o registro do boletim de ocorrência. Há uma busca sempre por uma carga, para um destino o mais longe possível, porque ele estaria, em tese, em trânsito aí 5, 6, 7 dias, a depender da viagem contratada, e é o tempo suficiente para ele estar levando essa carga até o receptador e subtraindo outras cargas nesse inteirinho. Então, esses aplicativos, obviamente que ele traz uma facilidade tanto para o caminhoneiro quanto para os transportadores, enfim, mas também tem essa vulnerabilidade que é a infiltração desses criminosos. Então, a maioria dos crimes que nós investigamos hoje, a origem da contratação foi através dos aplicativos. E aí é uma cobrança nossa desses aplicativos também, porque eles precisam trazer o máximo de informações. Hoje ainda é muito carente essas informações como resposta para a Polícia Civil para que possa investigar essas pessoas. Então, eles precisam, da mesma forma que eles estão vendendo um produto no mercado, eles precisam dar uma salvaguarda, uma retaguarda para aquele que está contratando o serviço deles. Para o transportador ou para o embarcador? Que hoje eu reputo ineficiente. Se tu tivesse que dar uma dica para o transportador que está buscando um motorista ou para o embarcador que está buscando um motorista para transportar essa carga, tu teria eu não sei se dicas ou se pontos de atenção, né? Assim, olha, verifica esse comportamento, ou faz estes questionamentos, ou faz o teu cadastro de consulta mais completo. Tu diria alguma coisa assim? Hoje que nós percebemos dessas investigações que nós conduzimos, principalmente aquele cidadão que está lá, um caminhão recém-adquirido, esse caminhão é uma cadeia dominial muito grande, circulou na mão de muitas pessoas num pequeno espaço, um pequeno período, né, de tempo, veio muitas vezes distante, como eu citei esses casos de Goiânia, outro de Natal, especificamente para apanhar uma carga aqui no estado.
Então, são detalhes que precisam ser observados. Principalmente essa questão do caminhão recém-colocado no nome dele. Essa cadeia dominial ela precisa obrigatoriamente ser observada. Não entendi. Vamos lá. Como assim? Essas quadrilhas, elas fazem o quê? Elas fazem a cooptação do motorista, elas têm diversos caminhões e esse caminhão ele é transferido para o motorista, como se ele fosse o proprietário. E, obviamente, isso dá uma certa credibilidade, porque todo o conjunto está em nome dele, a NTT está em nome dele, tudo isso feito pela quadrilha. Feita a subtração de algumas cargas, esse caminhão é transferido para outro motorista, mesmo procedimento. Então, eles vão atuando dessa maneira. Então, essa cadeia dominial, que é a transferência de propriedade, ela precisa ser observada. É um indicativo bastante forte de que aquele motorista ele vai subtrair a tua carga, nessas circunstâncias que eu mencionei. Né? Essa distância, comprovante de residência, observamos diversos ali que são documentos falsos, contrafeitos e grosseiros, que poderia ser feita uma análise mais aprofundada, verificado. Contrato de comodato, mesma situação. Aquele motorista tem um contrato de comodato ou de arrendamento de algum conjunto, faz uma verificação, se consegue fazer uma autenticação desse selo. Esse selo, a maioria deles são falsificados, e há a possibilidade de fazer isso anterior ao embarque, consequentemente prevenindo e evitando que seja feita a subtração dessa carga. Né? Entendi. Esses são pontos importantes que a gente já volta para falar mais um pouco sobre isso. Porque eu queria te fazer uma pergunta. Essa análise mais aprofundada do conjunto, né? E aí a gente fala do conjunto do caminhão, do motorista, do ajudante, e a gente fala também do dono do caminhão quando ele não é o motorista. Não vai ferir a LGPD? Porque eu venho acompanhando um movimento, inclusive dos próprios motoristas, processando transportadoras e embarcadores, porque quando vai fazer esse cadastro e consulta, eles se sentem ofendidos, eles se sentem feridos, vamos colocar assim. Me conta, qual que é a tua opinião, o que você entende disso tudo? A divulgação, obviamente, que ela não pode ocorrer, né? Se tornar público os dados, enfim. Mas aquele empresário, aquele transportador que está contratando aquele motorista, ele faz a solicitação de alguns documentos, de algumas informações, e ele vai receber essas informações do motorista. E ele pode sim fazer essa checagem, fazer essa verificação, muitas vezes, inclusive em fonte aberta. Nós temos diversas fontes abertas hoje que possibilitam fazer essa análise. Às vezes uma pesquisa já é suficiente para você verificar que aquela informação que ele está passando, ela não é correspondente à realidade. O que tu chama de fonte aberta? Todos os mecanismos de consulta hoje que tem via internet, nós temos diversos que você não precisa, não é um controle, seja governamental ou até mesmo privado. Você não precisa de uma senha para acessar uma determinada plataforma ou determinado sítio eletrônico de pesquisa. É uma fonte aberta, são informações que eu disponibilizei, informações de rede social que estão disponíveis. Né? Então, tudo é algo que o cidadão permite, ou pelo menos ele está tornando público e possibilitando que seja feita essa análise. E aquele que vai confiar a entrega de uma carga, muitas vezes milionária, na mão daquele motorista, ele tem sim o direito de fazer essa análise, essa verificação. Obviamente, como mencionei, tendo cuidado para que isso não se torne público, isso não seja divulgação, não haja uma divulgação indevida e tudo mais. Mas as informações, os requisitos que ele estabelece, por exemplo, eu preciso do documento do veículo, eu preciso da tua CNH, eu preciso do comprovante de residência. Tudo isso, o motorista, ele anui em fazer a entrega ou fazer o encaminhamento. E a pessoa, obviamente, pode fazer, sim, a conferência e não vai ter infringência de nenhuma legislação. Uma das coisas que eu percebo, quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa de CPF, né? Porque às vezes tu vai colocar lá o CPF do bonito, o nome do bonito, você vai pesquisar, não aparece em nível nacional. Parece estadual, né? Então, às vezes, fica mais difícil. Eu acompanhei uma transportadora, minha cliente, e que ela estava desconfiada, com receio, e ela começou a fazer essa pesquisa baseada nisso, né? E ela, assim, Maria, é só Paraná, ou é só Rio Grande do Sul, ou é só... Existe alguma pesquisa aberta em que o transportador e a transportadora, eles possam fazer essa pesquisa que abranja Brasil inteiro, todo o território brasileiro? As fontes abertas, de regra, ela acaba tudo aquilo que você disponibiliza na rede mundial de computadores, ela está disponível, ela está acessível, né? Então acaba facilitando.
Obviamente, principalmente com essa situação dessas organizações que estão atuando atualmente, eles estão trazendo pessoas cada vez mais distantes. Pessoas que algumas não têm antecedentes, não têm registro sequer de boletim de ocorrência, porque não atuavam naquele mercado. Mudou a praça. Mudou a praça e são cooptadas e são vulnerabilidades que essas organizações observam, essas organizações criminosas, mas a Polícia Civil também observa. Claro. Então, eu brinco que é o gato e rato, né? Eles tentando de uma forma e nós buscando fechar aquelas portas, né? Tentando antever E antever também, claro. né? Principalmente. Uhum. Eu quero falar sobre gerenciamento de risco. E assim, quando a gente fala em termos de seguro, no seguro de carga, na apólice de acidente, as seguradoras elas não exigem um gerenciamento de risco. Hoje as seguradoras elas exigem quando o transportador, né, contrata ou quando o embarcador contrata a apólice de roubo de carga. Como que o gerenciamento de risco, dependendo do valor da carga, às vezes só faz cadastro e consulta. Quando faz, até a Siri está falando aqui junto, quando faz cadastro e consulta deste motorista, desse ajudante do conjunto, enfim, às vezes não é suficiente. E já existem algumas pesquisas mais aprofundadas. Você acredita e quanto você acredita no gerenciamento de risco para prevenção do roubo de carga? Ele é necessário, né? Eu diria fundamental, mas precisa ser feito com o maior critério possível, né? Nós percebemos em alguns casos que há falhas, sim, poderia ter sido evitado, inclusive, a ocorrência daquele furto ou daquele roubo, daquele pseudo-roubo, né, que posteriormente verifica que é um furto, com o gerenciamento de risco sendo feito de maneira mais criteriosa, principalmente acompanhando essa questão de mercado, de verificar tipo de mercadoria que é mais visada, rotas que são mais atacadas, ou pelo menos tem uma incidência maior, que tem a mancha criminal mais acentuada. Então, vejo em algumas situações com ressalvas, porque há algumas falhas. O próprio acompanhamento, por vezes, de algumas mercadorias, ou pelo menos de um monitoramento em tempo real que não ocorre, principalmente no início da viagem, que é o momento que você vê que as informações que são repassadas elas são totalmente deturpadas. Desde aquele momento ele já está praticando o furto, ele já está previamente estabelecido que vai ser subtraída aquela carga. Então, se tivesse um acompanhamento mais efetivo desde o início, poderia ser evitado. Hoje, por exemplo, eu posso fazer um acompanhamento através do simples envio de um aplicativo da minha localização em tempo real, que é algo que não tem custo. Mas o motorista, se ele é de uma organização, se ele é um criminoso, ele não vai. Mas quando você exige desde o início, você começa a observar que há recusa, que há vai criar alguns empecilhos, entendi. Você já vai aumentar a tua atenção naquela carga e possibilitar, talvez, fazer um acompanhamento mais de perto e evitar que ocorra uma subtração. Então, são indicativos comportamental que possibilita você se antever e prevenir aquela prática criminosa. O próprio rastreador do caminhão, por vezes, a pessoa começa a criar uma série de obstáculos, criando dificuldades em algo que seria simples, seria até uma segurança para o motorista se o caminhão dele está sendo acompanhado, está sendo rastreado, e ele cria algumas dificuldades. E isso tudo são indicativos de que aquele cidadão, aquele motorista, ele está tendencioso a subtrair aquela carga. Ele não está muito amigo do transportador, Com certeza. Ele está mal intencionado, vamos colocar assim, né? É um indicativo forte, né? Então, sim, você vai aumentar a tua atenção em cima daquele motorista, né? E você, consequentemente, previne, evita, ou se eles fugir de uma rota, aciona a polícia, consegue sim fazer a retenção daquela carga, né? Tive caso recente de um transportador que nós já tínhamos atendido em uma outra situação de furto, também simulado um roubo, tinha sido vítima, e ele nos acionou porque o caminhoneiro carregou a carga e estava no local que não estava previsto na rota, não era horário, e certamente ele inventou, obviamente, uma desculpa qualquer, mas foi acionada a polícia local, foi até o local, fez a retenção da carga e preveniu a subtração, que com certeza seria subtraída, não há dúvida que ocorreria, né? Menos um ponto para eles. Que bom, né? A gente tem que marcar ponto também nesse placar, né, Osnei?
Quando a gente fala sobre gerenciamento de risco, uma das coisas que eu percebo é que o transportador ele fica tentando minimizar o gasto que ele vai ter com o gerenciamento de risco. Então, eu não sei se você é familiarizado com as terminologias do seguro. Nós temos um sublimite na apólice de acidente que diz o seguinte: carga, vou colocar de carne aqui, até 100 mil reais. Tô dando um chute, tá? Até 100 mil reais só vai fazer cadastro e consulta do motorista. De 100 mil até 200 mil, aí já pede rastreador, o gerenciamento da carga, né? Que a gerenciadora acompanhe. E aí, acima de 200 mil, aí eu brinco que ainda pede todos os Vingadores, o Homem-Aranha, pede tudo junto. Tu acha que o transportador deveria repensar essa solicitação de flexibilizar o sublimite, de ter um sublimite alto? Ele tem que fazer uma leitura se aquilo é um gasto ou é um investimento. Ou é uma prevenção? Investindo em prevenção, né? Com um investimento que vai prevenir aquele sinistro, aquele crime. Óbvio que todos, dado as circunstâncias, tentam reduzir o máximo o custo para aumentar a lucratividade. Isso é uma regra de mercado, né? Mas você cria algumas vulnerabilidades que essas organizações também observam. Principalmente essa questão de rastreamento. Claro. Os criminosos têm um acompanhamento, algumas quadrilhas têm uma preferência em uma carga de menor valor agregado. Por quê? Porque ele sabe que tem uma menor vigilância. Ele vai ter que fazer um número maior de crimes para ter uma lucratividade maior, mas a chance dele ser preso em flagrante é mínima, porque não há nenhum acompanhamento durante o deslocamento dessa carga, justamente pela questão do valor. Então, fica uma reflexão se aquilo é um custo ou vai ser um investimento, de maneira que toda aquela dor de cabeça que é conhecido do transportador após um sinistro, ainda que haja uma recuperação da carga, prisão dos autores, mas há sim seja um prejuízo, uma estrutura que ele vai gastar ali para essa carga, o desgaste que ele vai ter com o cliente, porque essa carga não chegou na data aprazada, enfim, uma série de fatores que acabam impactando, né? Olha só, são 17 horas e 52 minutos, a gente já falou um monte, a gente ficaria mais um tempão aqui, né, Osnei, conversando, que tem assunto pra gente conversar. Mas como nós estamos nos encaminhando aos finalmente do podcast Dá Uma Segurada, eu gostaria que você fizesse um resumo dos pontos de atenção que o transportador e que o dono de carga deveria ter, com o intuito de evitar cair num golpe, ou quando caiu, aconteceu, né? Como que ele deve proceder. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento a você, delegado Osnei, a toda a sua equipe da delegacia, o trabalho que vocês vêm fazendo. Muitíssimo obrigada. Que vocês continuem perpetuando esse trabalho com essa excelência toda, tá? E eu quero também fazer um agradecimento aos patrocinadores. Via Gold, assessoria em seguros, mais do que seguro. Uma rota inteira de parceria. E a Bless Boutique, se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica com aquilo que você compra. Um grande abraço aos meus patrocinadores. Vamos falar então de dicas, como evitar ou como tentar evitar cair num golpe e o que deve ser feito depois que caiu. Ao menos minimizar, né? Você criar uma dificuldade para o criminoso. Né? Nós temos, além dessas observações que já foram citadas, nós temos hoje uma incidência grande de furtos, principalmente de caminhões que estão com container que retirou do porto, que vai até uma empresa e carrega na sexta-feira e ele permanece num pátio. Chega na segunda-feira, quando ele vai reiniciar a viagem, o caminhão sumiu, com carga e tudo. Então, uma atenção de não deixar, melhorar a tua logística de maneira que você tenha um local seguro para não permitir que esse caminhão fique naquele espaço. Recentemente nós prendemos um dos autores desses furtos. Ele praticou alguns furtos lá na região de Itajaí e ele se vangloria que ele está trabalhando na concepção dele, né? Há 15 anos na área. Entendi. Então ele pratica furtos há 15 anos, já tem algumas condenações, já foi preso outras vezes. Agora cumprimos 3 mandados de prisão dele recentemente, de investigações nossas. Então é um cuidado que o transportador precisa se ater. Não deixa esse caminhão com essa carga, valores muitas vezes elevados, 500, 600, 700 mil reais de mercadoria num pátio que a vigilância não é adequada. Não fica marcando bobeira. Não dá para contribuir, facilitar a vida do criminoso. Né? Essa análise do motorista, principalmente,
perfil desse motorista. Hoje nós temos uma dificuldade, ou pelo menos um risco que está exposto, não só o transportador, mas o cidadão que utiliza as vias públicas, que são motoristas usuários de drogas ilícitas, principalmente cocaína e crack, uma incidência muito grande, que ocorreu nas últimas prisões que nós fizemos. Então, essa análise toda comportamental, buscar informações... Exigir o exame toxicológico? Exigir tudo isso, contato, ter essa rede de informações e de troca de informações com ainda que seja um concorrente. Eu sempre brinco que a árvore ela não faz sombra para ela mesma, né? Ela precisa de uma outra para fazer sombra para ela. Então, no transporte é assim, um colabora com o outro, né? Independente se é concorrente ou não. Tem que pensar que você precisa tirar, ou pelo menos evitar que aquele criminoso ele continue atuando. Então, são uma série de fatores. Essa questão documental é fundamental, se ater nessa questão dos fretes, né? Que as plataformas que oferecem os fretes também precisa ter um critério. A gente sabe que muitas vezes tem uma cobrança de entrega, de prazo e tudo mais, e acabam algumas etapas sendo puladas. Sim, e eu ouvi de um transportador que tem uma escassez de motorista. Mas aí a pergunta fez para ele, você contrataria um pedófilo para cuidar do teu filho, para ser o babá do teu filho? Cara, eu falo muito isso. Não vai, né? Não. O seu patrimônio também, né? Trata com carinho, né? Tenha uma atenção maior, procure o profissional, às vezes aquele motorista que está criando muitas facilidades para carregar, está com muita pressa de carregar aquela carga, né? Ou ele tem uma dificuldade, ele precisa esperar um dia para carregar, e ele, não tem problema, eu fico, não cobra diária. Quando a facilidade também é demais... A minha mãe dizia, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, gente. Obrigatoriamente tem que desconfiar. Então, são uma série de fatores que precisam ser atentados para que não ocorra e não redunde lá no inquérito policial para nós investigarmos, né? E lembrando, transportadora, embarcador, você que está nos assistindo, que quando acontecer o roubo de carga, você vai abrir o boletim de ocorrência, faça o boletim de ocorrência. Quanto mais detalhes e informações você puder colocar neste boletim de ocorrência, você coloque. E não espere que vão sair 10, 15 viaturas correndo atrás dessa carga, que não é como quando alguém invade a casa da gente, sai com a televisão e alguém vê, né? Eles são muito bem organizados, não é ladrão de galinha não, tá? Eles são super bem organizados, então assim, colabore com a investigação, acredite no trabalho da Polícia Civil e tenha fé. E contrate seguro, que eu acho que é importante a gente falar também, né, Osnei? Assim, tenha uma forma de que, se você não conseguir recuperar a carga nem o seu caminhão, que você consiga ser ressarcido de alguma forma. Exatamente, é buscar sempre minimizar aquele prejuízo que possa sofrer, né? Eu vou aproveitar o espaço e a audiência. Nós temos um telefone que é o 48 99161 8446, repetindo, 48 99161 8446. Esse telefone ele está disponível para receber denúncias, tem o WhatsApp, tem o aplicativo. Pô, legal. Então, isso facilita muito a interação de quem está denunciando com a Polícia Civil. É mantido anonimato, a pessoa pode ficar tranquila. Esse é um meio da polícia se comunicar com a comunidade, obter informações e trazer um resultado efetivo, né? Então, óbvio que aquele que faz uma denúncia ou passa uma informação para a Polícia Civil, que o faça com responsabilidade, né? Evitando... gente, usa direito, né? Evitando de passar uma informação equivocada, enfim, ou buscando uma vingança, muitas vezes, até porque isso tudo ele é investigado, né? Obviamente Sim. que a pessoa não vai repassar uma informação e nós vamos lá prender. Não, há uma investigação, há uma confrontação dessas informações e gerar provas que aquilo realmente ocorreu. Mas é um meio de comunicação fundamental que nos auxilia muito. E eu digo, auxilia a polícia, mas auxilia a sociedade, porque o resultado, o nosso trabalho, o nosso produto é para a sociedade, é buscar tornar o nosso estado cada vez mais seguro. Perfeito. Delegado Osnei, muitíssimo obrigada pela sua presença. Espero que você nos presenteie mais vezes com a sua presença aqui no podcast Dá Uma Segurada, que eu acho que, de novo, é muito importante a gente poder falar, poder passar cada vez mais essas informações para todo mundo. Eu que agradeço o espaço, e contamos sempre com esses meios de comunicação que possibilitam trazer ao conhecimento da sociedade o trabalho da Polícia Civil. O nosso trabalho é silencioso. O nosso trabalho, quando você deflagra uma operação, teve meses de trabalho de investigação que as pessoas não viram. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento que aquilo está ocorrendo. São inúmeras horas de acompanhamento, de análise e tudo mais. E
Então, poder trazer o conhecimento da sociedade, o que a Polícia Civil faz, é extremamente importante, né? Eu agradeço o espaço e estamos sempre à disposição. Bacana. Pessoas, muito obrigada. Se você tem dúvidas, se você quer passar dicas de pauta, seguros que você tem dúvida, por favor, manda no meu direct, @mariadoseguro. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Grande beijo! Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul?